18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, agora 6 horas e 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você sempre aí na sintonia certa. Você no melhor Mix do Brasil. Começando 18 horas, eu e ela, Karime Leão. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão, e obrigada pela sua companhia. Você sintonizado aqui em 100,7. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite, aqui no 18 horas. Mix. Lembrando, hein, querido ouvinte, valendo a sua participação, WhatsApp à sua disposição, 994887592, Karime Leão. Exatamente, a gente quer que você participe conosco aqui do programa. Sim. A gente quer saber o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente trata aqui, exatamente. Manda um zap pra gente, né, Carlão? Sim, anota aí, olha, 994887592. 18 horas. Começando 18 horas de hoje com os destaques do dia. Assaltos e violência revelam a crise da segurança pública no Amazonas. Site OLX entra na mira do Ministério Público do Amazonas pela venda de mercúrio para garimpos. O Amazonas volta a registrar morte por Covid-19. Fuga de presídio de segurança máxima provoca crise interna no Ministério da Justiça. Legal, esses e outros assuntos, os principais destaques do dia, os principais destaques desta quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024. Você confere a partir de agora no ar. Mais uma edição do 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil pra você, hein? 18 horas. Olha, vamos começar o programa de hoje, o 18 horas de hoje, falando aí do caos na segurança pública. O governo não consegue conter a onda de assaltos que a cidade vem registrando e o medo e a sensação de insegurança é geral. Em todos os bairros e até na zona central da cidade. Carlão, a insegurança tá geral, Carlão. Não tem uma pessoa que se sinta segura. Isso é o quê? Resultado de uma gestão que não tem planejamento, que não investe como deveria na segurança pública. Lembrando que vai, é claro, aqui o nosso reconhecimento ao trabalho dos agentes, dos policiais, homens e mulheres honrados que trabalham diariamente para proteger a sociedade. Mas e a parte do governo, tá? É notório o sucateamento do aparelho da segurança pública aqui do estado. As viaturas praticamente sumiram das ruas. Com isso, é óbvio que a criminalidade se sente à vontade para agir. São dezenas de assaltos a mercadinhos, pequenos comércios, nas paradas de ônibus, dentro dos ônibus, enfim. É insegurança, é criminalidade em toda a cidade. Olha, Karime, ontem 3 passageiros foram esfaqueados durante um assalto a um ônibus na linha 560 aqui em Manaus, aqui na capital. O assalto ocorreu na Avenida Altaz Mirim, na zona leste da cidade, e olha só, hein, à 1 da tarde. Não tem horário mais, qualquer hora do dia, da noite, qualquer parte da cidade. Gente, o absurdo desse caso, porque as testemunhas que estavam lá no assalto, elas contaram para a polícia que os passageiros em nenhum momento reagiram ao assalto e mesmo assim foram feridos. Gente, esfaqueados. A pessoa tá voltando às vezes pro trabalho, tá indo fazer alguma coisa, tá só ali no transporte público, no ônibus, é vítima de um assalto e ainda por cima esfaqueado. Bom, as vítimas, essas que foram esfaqueadas, foram levadas ao Hospital Pronto-Socorro Platão Araújo. O repórter André Meirelles está ao vivo aqui com a gente, tem mais detalhes a respeito desse caso. André, essas 3 pessoas feridas já tiveram alta do hospital? Muito boa noite, Karime, boa noite, Carlão, boa noite a você que nos acompanha ao vivo aqui na 100.7 e também pelo YouTube. Olha, Karime, Carlão, as vítimas estão bem, claro, depois de todo aquele susto, né, também de serem feridas, elas estão bem. O que acontece agora, o próximo passo é que a polícia vai identificar esses criminosos através das câmeras que estão instaladas ali no ônibus para tentar procurar, claro, e prender, né, e a situação desse crime, né, que a gente fala, que as testemunhas relataram para a polícia que os passageiros em nenhum momento eles reagiram ao assalto, né? A gente fala aqui de segurança pública, deve ter, né, algum pensamento por aí que diz assim, mas isso é o que dá a reagir, mas não, as câmeras de segurança também que estão em alguns transportes como esse, mostram o exato momento em que os criminosos entraram ali na linha do ônibus, bastante violentos mesmo, não se sabe aí se eles eram violentos por natureza ou se
o que acostuma sempre, né? Os criminosos saem dos seus lugares para cometer assaltos ali e acabam usando entorpecentes, né? Ou seja, em outras palavras, saem drogados por aí para cometer crimes. Não se sabe se realmente foi esse caso, mas o que as câmeras mostram ali, a gravação mostra, é que esses criminosos entraram no coletivo bastante agressivo e as testemunhas contam exatamente isso. Quem estava dentro deste ônibus e presenciou toda a cena do crime pode afirmar que em nenhum momento essas vítimas reagiram, apenas mesmo os criminosos atacaram ali com golpes de faca nessas pessoas, né? E esse é um dos 40 casos parecidos que em 30 anos o motorista de ônibus Edilson Freitas relatou ter vivido. Ele deu essa entrevista hoje, né, num programa da TV Norte e vai falar agora nesse momento sobre, a gente pegou esse trecho, ele vai falar agora que ele 30 anos de profissão e desses 30 anos ele já viveu umas 40 ocorrências parecidas com essa. Vamos conferir. Só Deus para nos ajudar. Só Deus mesmo. Então, o cara chega ali contigo ali com a faca no pescoço, uma pistola apontada, 2 em 1. É 2 contra mim. Aí um diz, olha, corre, o outro vai devagar. Corre, vai devagar. Sim, mano. Tem que decidir. Ou vai devagar ou corre. Quem que manda aqui sou eu, então eu tenho que obedecer ele. Né? Para em tal canto, cara. Tem que parar, tem que fazer o que ele manda. Não quer tu te mexer, fica quietinho ali, com uma boneca lá, com sei lá como for, quietinho, não te mexe pra nada. Um olho no gato, outro peixe. Tem olho aqui na frente, aqui, né? Para, vai devagar, corre, tem que fazer o que eles mandam. O cara tem que ser honesto, fazer o que eles mandam, sabe? Ser humilhado da melhor maneira possível e se entregar a Deus. Porque o cara te dá um tiro, ele fica aí, aquilo foi isso mesmo. É que já mataram um amigo nosso aí, tá com 5 anos, 6 anos aí, aqui mesmo no terminal, e fica por isso. 18 horas. Karime e Carlão e ouvintes, a gente ouviu a fala do Edilson Freitas, ele que é motorista de ônibus há cerca de 30 anos, relatou nesse momento aí, né, que sai de casa entregando a vida nas mãos de Deus, porque aí não sabe se volta, né? Isso acontece porque, segundo a especialista em segurança pública, a advogada Gorete Rubim, os criminosos acham brechas na segurança pública para agir com muita astúcia, né? Em alguns casos eles não se intimidam na hora de cometer o crime. Esse exemplo que a gente viu, sem dúvida, assalto a ônibus, entraram, 1 da tarde, 1 da tarde, e aí acharam que não estava bom levar os pertences, os aparelhos celulares e tudo que as pessoas tinham ali no local, não estava bom, vamos esfaquear também para mostrar que manda aqui é o crime. Então é mais ou menos isso, né? Então a gente ouviu a especialista em segurança pública, que também é advogada, Gorete Rubim, e ela vai falar pra gente sobre essa ação, como esses criminosos agem. Vamos conferir. Com relação à prática do crime de roubo dentro dos coletivos na cidade de Manaus, é importante destacar que é uma situação já infelizmente corriqueira na capital amazonense. Realmente os criminosos agem com muita astúcia, né? Eles não se intimidam e aí consequentemente vêm armados com facas, com arma de fogo e abordam as pessoas que estão dentro dos ônibus, né, com o objetivo de subtrair os seus pertences, com emprego de violência ou de grave ameaça à pessoa. 18 horas. Karime, Carlão e ouvintes, a gente ouviu a fala aí da especialista em segurança pública e advogada também, a Gorete Rubim, que vai contar também que muita coisa aí precisa ser feita na segurança pública do estado, né? Como o policiamento nas paradas de ônibus mais distantes, que fica assim em locais mais escuros, né? Com pouca rotatividade de pessoas, mas que precisam também aí. E ela conta isso porque ela já trabalha há muitos anos nessa área e tem essa experiência das coisas de falta de segurança que acontece também aqui na cidade. Vamos conferir. Então nós precisamos desse trabalho conjunto, tanto da Polícia Militar como da Polícia Civil, né? E de alguma forma verificar, identificar quais são os ônibus em que mais acontece esse tipo de situação de roubo, né? Como se realiza a abordagem desses criminosos e quais são os indícios de que pode ocorrer, né, uma situação de roubo para ser evitada. Então são os pontos primordiais a serem trabalhados pela segurança pública do estado do Amazonas. 18 horas.
Exatamente, Karime e Carlão e ouvintes, a gente até agradece também a participação aqui da especialista em segurança pública, advogada Gorete Rubim, que falou agora há pouco aí, né? Também tem experiência porque ela recebe todos os dias ali. Sem dúvida, e ela acabou, casos. André, de traçar um básico de estratégia e inteligência para a segurança pública. O estado do Amazonas poderia aproveitar pessoas especialistas como ela para melhorar o esquema de segurança, porque tem que ter estratégia. É preciso agir antes da criminalidade. Caso contrário, a polícia só fica apagando fogo, assim, incêndios, pequenos focos, não é? Enxugando gelo, só isso. E ela tratou aí de crimes de roubos no transporte público, mas não é só esse tipo de crime, onde os criminosos estão atuando, digamos, com facilidade, né? Por exemplo, imagens de câmeras de segurança que flagraram a ação criminosa em que motociclistas, né, uns 3 motociclistas acabaram armando ali situações para passageiros de corridas por aplicativos em Manaus, né? Os vídeos que foram registrados nos dias 4 e 11 de fevereiro mostram que as vítimas, elas são rendidas por esses criminosos e têm os pertences roubados, né? Além disso, o crime também faz vítimas inocentes. Isso foi o caso do ajudante de pedreiro Flávio da Silva, de 40 anos, ele que foi morto a tiros na manhã de hoje, ali na Rua 14, na comunidade União da Vitória, no bairro Tarumã, na zona norte de Manaus, porque, segundo informações da polícia, o homem teria sido morto supostamente por engano ao ser confundido aí com outra pessoa, né? A família acabou afirmando também que o homem não tinha nenhum envolvimento com o mundo do crime, né? E também outra situação que a gente traz aqui é uma mulher que foi assaltada por uma dupla de moto, né? Na manhã de ontem, né? No conjunto Vila Nova, no bairro Cidade Nova, na zona norte aqui de Manaus. O crime aconteceu no momento em que ela chegava em casa e ela pagava a corrida do aplicativo, né? Chegou ali, deixa eu fazer aqui o Pix pra você, e foi nesse momento que os 2 criminosos viram que ela estava vulnerável, não tinha, né, policiamento passando por ali, e roubaram o celular da vítima. Ou seja, tá fácil a vida do crime aqui, né? Não tem o que fazer, né? É só rezar pra Deus, como o nosso entrevistado, o senhor Edilson Freitas, falou, só Jesus, só Deus mesmo pra ajudar. E aí ele falou também uma outra coisa interessante, que numa situação dessa, você tem que procurar ser humilhado da melhor maneira possível. Essa frase foi forte. Essa frase foi forte. Ser humilhado da melhor forma possível pelo bandido. É brincadeira. É assim que está a sociedade aqui do estado do Amazonas, com a falta de segurança pública. De novo, não estou falando dos agentes da polícia que está ali na rua, das pessoas que estão ali diariamente trabalhando em prol da nossa segurança. Estou falando da cúpula, estou falando de gestão de segurança pública. Falta planejamento, falta investimento. E o que resta para a população é exatamente isso, Carlão, que você falou, o que o Edilson Freitas falou. Ser humilhado da melhor forma possível. É o que resta para a população aqui na questão da segurança pública do estado do Amazonas. André Meirelles, obrigada pelas informações. Valeu, André, boa noite. 6h14, você era o melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, o Amazonas voltou a registrar morte por Covid-19, hein? O caso aconteceu em janeiro e foi confirmado somente agora, após o resultado de exames clínicos de imagem, do clínico epidemiológico e também laboratorial. Carlão, e com isso subiu para 14.489 o número de mortes aqui no estado do Amazonas por complicações da Covid. No período de 4 a 10 de fevereiro deste ano, a Secretaria de Saúde registrou 254 novos casos, totalizando aí todos os novos casos nesses 7 dias, de 4 a 10 de fevereiro. Bom, a repórter Nathalie Moraes está aqui ao vivo com a gente, tem mais informações a respeito desses números atualizados, desse novo boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde. Boa noite, Nathalie. Então, o registro de uma morte e de mais de 200 novos casos da Covid-19, de alguma forma, ligaram o sinal de alerta das autoridades? Boa noite, Nathalie. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Karime, né, é muito triste, né, voltar a falar de registros de morte de Covid-19, mesmo depois de 3 anos, né, do início da pandemia. O nosso estado continua registrando mortes da doença, né, pela doença, talvez aí por
ações tardias por parte, né, do poder da saúde pública aqui no nosso estado. Inclusive, a gente conversou aí com um especialista, né? A gente procurou ouvir aí a Fundação Fiocruz, né? Para eles que vêm acompanhando toda essa crise, toda essa situação epidemiológica desde o início da pandemia, e para eles, é claro, né? Toda essa situação, sempre que a gente registra, principalmente casos de morte por Covid-19, isso fica claro, a falta e as ações tardias por parte da Secretaria Estadual de Saúde aqui no nosso estado. Como você disse, Karime e Carlão, anteriormente, foram mais de 254 novos registros só nos últimos 7 dias aqui no nosso estado. São mais de 641 mil casos de Covid-19 no Amazonas desde o início da pandemia. Vale a gente reforçar, né, Karime, que essa morte, ela aconteceu no mês de janeiro e aí passou mais de 15 dias, né, por todo aquele trabalho de análise laboratorial, e aí só agora, no boletim epidemiológico divulgado nesta quarta-feira pela Fundação de Vigilância em Saúde aqui do nosso estado, foi confirmado, né, depois de passar por toda essa análise laboratorial e encerrada por critérios clínicos, essa morte por Covid-19. Segundo informações do boletim, essa pessoa tinha tomado somente uma dose da vacina contra a Covid-19. Tá aí, Karime, mais um ponto muito importante da gente voltar a reforçar, né? É a vacinação contra a doença, né? A gente registrou aqui no nosso estado, ao longo dos últimos 3 anos, 14.489 mortes para a Covid-19. E a gente sabe que muitas dessas mortes poderiam ter sido evitadas se a vacina tivesse chegado um pouquinho antes e se todas as pessoas concluíssem o seu ciclo vacinal. É muito importante que todos nós tenhamos as 4 doses ali em dia. Você está em casa agora, né? Aproveita para mexer ali na carteira de documentos, ver como é que tá, né? Consultar ali no Imuniza, se você tá com as suas 4 doses em dias, até porque a gente está registrando um aumento de arboviroses no geral e a Covid é uma delas. E aí, para falar um pouco mais sobre, né, essa situação e sobre essa morte que a gente voltou a registrar por Covid-19 aqui no Amazonas, a gente conversou com o epidemiologista da Fiocruz aqui no Amazonas, o Gésen Orellana. Vamos conferir. A pandemia de Covid-19 não está esgotada e nem se tornou endêmica, né? Então nós temos ainda um número importante aí de casos, de internações, inclusive registros de morte no estado do Amazonas por Covid-19, né? Então, praticamente 3 anos depois de iniciada a pandemia, não era mais para termos esse tipo de preocupação, né? Isso mostra como o gerenciamento da epidemia de Covid-19 tem sido feito de forma precária no Amazonas, né? Muitas pessoas deixando de se cuidar, deixando de se vacinar, as autoridades sanitárias muitas vezes falhando no rastreamento dos casos, no acompanhamento desses casos, uma série de fatores que, entre outros, acabam resultando também na baixa adesão da população a todas as doses possíveis recomendadas pelo Programa Nacional de Imunizações, né? Então é uma pena que estejamos nessa situação, né? 18 horas. Karime e Carlão, ouvintes, no programa 18 horas, a gente ouviu aí a fala do Gésen Orellana, ele que é epidemiologista da Fiocruz aqui na Amazônia. Ele reforçou, né, Karime, aquilo que eu acabei de falar, a importância da vacinação para que a gente possa evitar, né, um aumento, uma explosão ainda maior, novos casos de Covid-19 e novas mortes, né? A gente sabe que a única arma, a arma mais eficaz contra a Covid é a vacina. Não tem outra forma, né, Karime? E falando ainda em saúde, eu não posso deixar de destacar aqui que a Censa, a Secretaria Municipal de Saúde, divulgou hoje, né, o boletim epidemiológico das arboviroses, trazendo aí os números atualizados de dengue, zika, chikungunya e também da febre de Oropouche aqui na nossa capital, Manaus. Nos últimos 7 dias, Manaus registrou 18 novos casos de dengue. Só agora, em 2024, foram 900
423 casos confirmados, isso só aqui na nossa capital, Nossa, Karime. É muito, né? É um número muito absurdo, né? Exatamente, Karime. Esses números foram divulgados até o dia 10 de fevereiro aqui em Manaus. Desse total, Karime, outros 456 casos foram notificados nos últimos dias, né? Somando aí quase de 4.742 notificações. Desse total, mais de 3.819 casos de dengue estão em investigação aqui no nosso estado. Vale a gente reforçar, Karime, né, que apesar desse alto número, a gente não voltou a registrar novas mortes por dengue. Então a gente segue aí somente com uma morte confirmada, outras 3 seguem em investigação aqui no nosso estado, né? O Ministério da Saúde segue investigando esses casos de dengue. Já de febre oropus, foram confirmados 79 novos casos nos últimos 7 dias aqui na nossa capital, Karime e Carlão. Esse foi o boletim epidemiológico aí divulgado pela Censa nessa quinta-feira. É isso, boa noite. Obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Boa noite, Nathalie, 6h22, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, o Ministério Público Federal entrou na Justiça pedindo a suspensão imediata de todos os processos de licenciamento ambiental da Eneva no Complexo do Azulão, que fica nos municípios de Silves e de Itapiranga. Esse licenciamento foi liberado pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas. E tem mais nessa história, viu, Carlão? O Ministério Público quer também a suspensão da exploração de poços de gás e de petróleo em áreas que estejam em territórios indígenas, extrativistas e de povos isolados. Vamos saber mais detalhes agora com Janaína Araújo. O Ministério Público entrou na Justiça Federal solicitando com urgência a suspensão imediata de todos os processos de licenciamento ambiental perante o IPAAM, Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, que envolvam a empresa Eneva e suas subsidiárias na região dos municípios de Silves e Itapiranga, conhecido como Complexo do Azulão. A ação também pede a suspensão de exploração de poços de gás e petróleo em áreas que se sobreponham aos territórios indígenas, extrativistas e de povos isolados impactados pelo empreendimento e que tenham sido apontados no relatório elaborado pela Comissão Pastoral da Terra. No documento, o MPF ainda pede a suspensão de eventuais licenciamentos conexos à exploração de petróleo e gás, como linhas de transmissão, transporte de materiais inflamáveis, estradas e rodovias. Também foi pedido à Justiça para que possíveis novas licenças ambientais sejam expedidas somente pelo IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente. O Ministério Público Federal entende que o IPAAM, órgão estadual, não tem competência para o licenciamento ambiental de atividade complexa e sensível e que impacta diretamente o modo de vida de comunidades indígenas e ribeirinhas. Para o coordenador do CIMINORTE 1, Conselho Indigenista Missionário, Francisco Meles, o pedido de suspensão é um sopro de esperança aos povos indígenas. De acordo com o representante do CIMI, a exploração de gás natural dentro do território indígena pela empresa Eneva ocorre sem consulta aos povos e sem saber de fato quais impactos essa população pode sofrer. A decisão dá aos povos Mura e aos povos indígenas a esperança da retomada da normalidade constitucional que lhes garanta seus direitos e assim continuem a sonhar na sua vida plena no território reconhecido e com apoio das políticas públicas específicas e diferenciadas. Políticas das quais o governo estadual se omite. Os povos indígenas sabem que o governador ha de continuar sua guerra injusta aos Muras, uma vez que este continua a se posicionar contra a decisão judicial e fazendo lobby para a implementação do empreendimento. Desde 2022, indígenas e populações tradicionais apontam uma série de problemas referentes à implantação do Complexo Azulão. Eles reclamam que não foram consultados sobre o projeto, o que contraria a Convenção da Organização Internacional do Trabalho. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E 9 policiais militares aqui do Amazonas foram presos em Manaus hoje à tarde, na tarde desta quinta-feira, suspeitos de desviarem meia tonelada de drogas que eram apreendidas de criminosos. Os policiais foram presos por equipes do Departamento de Investigação sobre Narcótico, o DENARC. Bom, entre os presos há 4 cabos, 2 sargentos, 2 soldados e um
um tenente. Além das prisões, a polícia também apreendeu R$20 mil e celulares. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas disse que vai instaurar procedimentos administrativos para investigar a conduta dos agentes. A pasta também disse que não compactua com quaisquer ações ilícitas. Para 6h26, você no melhor Mix do Brasil e os destaques do dia em mais uma edição, todas 18 horas. Mix. Vamos agora para Brasília, vamos conversar com o nosso correspondente, jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, chega junto, Cadu, bom te ver, boa noite. Tudo bem? Quem quiser assistir o Cadu também pode, logo depois do programa terminar. O programa está todo lá no 18horas.com.br ou então acessa a gente no YouTube que você assiste a gente também. Boa noite, Cadu, bom te ver, seja bem-vindo. Então, a gente tem novidade da investigação da Polícia Federal sobre o plano do golpe de Estado depois das eleições de 2022. Tem empresários envolvidos, é isso, Cadu? Conta mais, boa noite. Isso mesmo, Karime. Boa noite para você, minha querida. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas, a todos que nos acompanham ao vivo, também pelo YouTube. Karime, Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, segue fazendo aquele estrago na delação dele à Polícia Federal e agora as investigações chegaram aos empresários, suspeitos aí de prestarem apoio e também incentivo à tentativa de golpe de Estado, de anular o resultado das eleições e Bolsonaro se manter no poder, né? A delação de Mauro Cid compromete principalmente o dono da rede de lojas Avan, que é o Luciano Hang, o dono da construtora Tecnisa, o Meyer Nigri, o sócio da rede de restaurantes Coco Bambu, Afrânio Barreira, e o sócio da rede Centauro, aquela loja de esportes, né, o Sebastião Bonfim. Segundo a Polícia Federal, Karime, o Mauro Cid disse que esses empresários tentaram pressionar o então presidente Bolsonaro em 2022 para que o Ministério da Defesa fizesse um relatório mais contundente, mais duro sobre o resultado das eleições. Na verdade, questionando o processo eleitoral. Lembra? Logo depois das eleições, Karime, o Ministério da Defesa falou que ia fazer um relatório para verificar se tudo aconteceu certinho, se havia alguma falha no sistema, né? Lembra que acabou que o Ministério não apresentou nada, né? Mas de novo, nos nada de novo, né? Nada de novo, exato. Não, nos bastidores havia uma pressão dos empresários para que a defesa, a Ministério da Defesa, né, desse uma cartada para virar o jogo e tentar invalidar o processo eleitoral. Demorou porque estava tendo uma negociação, um toma lá da cá. Só que a defesa, o Ministério da Defesa não aceitou entrar nesse jogo e felizmente não foi o que aconteceu, né? O Ministério não entregou nada e o processo eleitoral seguiu adiante. As defesas, os advogados desses empresários que eu citei, Karime, eles negam as afirmações do Mauro Cid, né, que fez essa delação. Os advogados, eles dizem que os empresários, todos eles, aceitaram o resultado das urnas assim que terminou as eleições. Agora, Karime, outra informação é que por causa da operação Tempus Veritatis, né, o Exército vem exonerando ao longo dessa semana generais e coronéis envolvidos nas investigações. Eu destaco aqui a demissão do tenente-coronel Hélio Ferreira Lima. Ele foi exonerado da função de comandante da 3ª Companhia de Forças Especiais de Manaus. Essa medida foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Agora, falando de Jair Bolsonaro, da manifestação que está marcada para o dia 25 desse mês, lá em São Paulo, Karime, tem muita expectativa sobre o que pode acontecer, viu? Na internet já tem grupos no WhatsApp e também no Telegram de vaquinha para bancar o ônibus até a Avenida Paulista. Tem muitos grupos aí radicais se mobilizando para sair em caravana para São Paulo. É aí que está o grande problema. A gente falou sobre esse assunto, né? O Bolsonaro não vai conseguir ter o controle de seus apoiadores, principalmente desses grupos mais radicais que usam cartazes pedindo intervenção federal, prisão de autoridades, prisão do Alexandre de Moraes, enfim, isso pode ser muito perigoso para ele, para o Bolsonaro e para quem estiver ao lado de Bolsonaro nessa manifestação.
manifestação. Inclusive já tem políticos, Karime, bolsonaristas pulando fora dessa agenda, porque a depender de como vai ser a manifestação, pode queimar o político ainda mais em ano de eleição. Eles sabem que estar ao lado de Bolsonaro agrada a bolha bolsonarista, não cria novos eleitores, então é um desafio enorme. Eles vão ter que fazer uma escolha difícil, uma escolha de Sofia nesse caso. Vão ter que avaliar direitinho, né? Exatamente. A lista dos não confirmados ainda é bem maior em relação à lista dos confirmados. Só quem confirmou a presença até agora, o governador Tarcísio Freitas, de São Paulo, né? Ele teve que aceitar, né? O senador Ciro Nogueira, o presidente nacional do PP, que está de olho em ser o partido de Bolsonaro, porque sabe que o PL corre o risco de perder o registro eleitoral e Bolsonaro ficar sem partido. E tem o senador, o astronauta Marcos Pontes. Somente eles confirmaram. Ainda tem Romeu Zema, Ronaldo Caiado, Cláudio Castro, Ratinho Júnior, Wilson Lima, governador do Amazonas, entre aí tantos outros governadores que apoiaram Bolsonaro nas eleições e que ainda não confirmaram presença para esse evento. Então, vamos continuar acompanhando, porque até lá tem muita novela, muito capítulo para essa novela. Karime e Carlão. Ricardo, olha só, a fuga de 2 criminosos de um presídio de segurança máxima no Rio Grande do Norte, que não é tão máxima assim, né? Provocou aí uma crise interna no Ministério. Já não é mais, né? Já não é mais, era. Né? Era, já não é mais. Não pode se dizer mais, né? Segurança máxima. Olha aí, então quer dizer que essa fuga aí tá causando aí uma crise e mais um incêndio político no atual governo Lula. Cadu, conta aí, como é que tá essa situação política com relação a essa fuga? Mais um incêndio daqueles, né? O governo ainda está tentando entender o que aconteceu, Carlão, porque são tantas falhas na segurança do presídio de Mossoró que as autoridades até agora não têm certeza de como os presos conseguiram fugir. O que se sabe até agora é que um dos presos teve acesso a uma ferramenta, possivelmente um alicate, que estava em uma obra ao lado no anexo desse presídio, e usou esse artefato, essa ferramenta para cortar as grades de proteção. E são muitas grades de proteção até se chegar lá fora, até chegar à rua. Algumas câmeras não estavam funcionando e as que estavam funcionando não havia iluminação suficiente ao redor para fazer a detecção de presença. Então a Polícia Federal trabalha primeiro para entender o enredo dessa história, Carlão. Enquanto isso, tem no lado de fora Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal também, um batalhãozão de polícia na caça desses 2 presos para recapturá-los e lembrando que esses 2 presos aí são do estado do Acre e ligados ao Comando Vermelho. Eu trouxe aqui, Carlão, um trecho da coletiva de imprensa do ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski, que aconteceu terminou agorinha há pouco, lá no Ministério da Justiça, aqui em Brasília, falando alguns detalhes sobre a fuga desses presos. Então, vamos ouvir Ricardo Lewandowski. Nós não identificamos nenhum veículo que os tenha buscado quando transpuseram a grade do presídio. E também não temos nenhuma notícia de furto ou roubo de veículos na região. Portanto, significa que não imaginamos, isso são hipóteses, que esses fugitivos devem ainda se encontrar naquela região. Temos notícias que uma casa rural foi invadida, onde houve furto de roupas e de comidas, e certamente isto pode estar relacionado a esses 2 fugitivos que estão tentando sobreviver nesta área onde se encontram. Tirando esse episódio que foi localizado e que, a nosso ver, se deve em grande parte ao fato de ter se realizado e ainda está se realizando neste presídio de Mossoró uma reforma de
conserto de instalações, uma obra civil que deve ter contribuído para a fuga desses dois detentos. Eu quero assegurar às senhoras e aos senhores e a todos aqueles que nos ouvem que os presídios federais são absolutamente seguros e todos podem continuar confiando neste sistema. 18 horas. A gente acompanhou a fala do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, falando a respeito de todo o sistema. Agora, Cadu, estava vendo aqui que essa foi a primeira fuga nesse presídio de segurança máxima e que o presídio está passando por reformas. Então, parece que também estão investigando se teve alguma conivência com esse pessoal que está fazendo as obras. Uma participação especial. Exatamente, que facilitou aí a fuga desses dois detentos. Exato, mas como a gente falou, até agora era de segurança máxima porque não tinha, até hoje ninguém tinha fugido de lá, né, Cadu? Exatamente, já não é mais tão seguro assim, né? O ministro deu essa garantia à sociedade, que ainda é o sistema mais seguro do país, mas enfim, já não dá mais muito para confiar, né? O ministro deu essa garantia, não é o suficiente para a bancada, essa garantia não é suficiente para a bancada da segurança pública no Congresso Nacional, a gente chama de bancada da bala, né? A bancada da bala já apresentou vários requerimentos, até agora são 4 requerimentos de convocação do ministro Ricardo Lewandowski para dar explicações no parlamento. Justamente por isso, estava rolando obra do lado do presídio, as câmeras não estavam funcionando. Como é que um preso utilizou um alicate para cortar várias cercas? São várias cercas até se chegar lá fora. Que cercas são essas, né? Que um alicate, alicate foi quem deu esse alicate? Que alicate poderoso quem deu é esse? Esse alicate? Que cercas? Exatamente. Será que o preso estava trabalhando? Foram muitas falhas. Exato. E o pior, que o Ministério da Justiça não esclarece, não dá as informações, chama a imprensa, dá algumas informações e todo mundo fica especulando, né? Agora, o ministro tomou posse recentemente, né, gente? Por isso, o canhão político não tá virado para ele. Na verdade, o canhão tá virado para o presidente Lula, pois a crítica é com relação à redução dos recursos voltados para a manutenção do sistema penitenciário do país. Havia essa questão no orçamento, houve uma redução ainda maior e a bancada da bala vai pegar justamente nesse ponto pela falta de recursos. Vamos aguardar, porque semana que vem esses pedidos de convocações devem ser aprovados. Volto com vocês, Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Cadu. Até amanhã. Agora 6h30. Valeu, galera. Um abraço. Valeu, tchau. Um abraço. 6h38. 18 horas. Olha só, o impostômetro painel da Associação Comercial de São Paulo registrou que este ano, até hoje, os contribuintes brasileiros pagaram 500 bilhões em impostos, bilhões de reais, um aumento de 16,4% em comparação ao mesmo período do ano passado. E ainda de acordo com os números, Carlão, 331,6 bilhões de reais foram pagos para impostos federais. Para o Estado, a gente pagou 137,3 bilhões de reais e para as prefeituras foram arrecadados aí 31,1 bilhões de reais só de impostos. Mix. Agora são 6h38. Vamos conferir as principais vias de Manaus. Trânsito com Karime Leão. Trânsito. Mix. Vamos lá, aquele pânico que dá quando o seu celular apaga, apareceu, aquele momento de tensão, tá aqui. Segundo as câmeras de monitoramento do Centro de Cooperação da cidade, é o seguinte, o trânsito segue com excelente fluidez na Avenida Álvaro Maia com a Maceió, na Avenida Djalma Batista com a Rua Pará e a Avenida Torquato Tapajós, próximo ao Clube Municipal, ambas seguem com trânsito moderado, mas sem retenção. Já na Avenida Noel Núteus, que fica de esquina com a Avenida Bispo Pedro Massa, há um grande fluxo de veículos, deixando o trânsito mais tenso. Mix. Legal, 6h39, continue em 100,7. Daqui a pouquinho você confere no 18 horas que as denúncias de abuso e exploração sexual infantil na internet cresceram 28% em todo o Brasil no ano passado. Daqui a pouquinho no 18 horas. 18 horas. E agora conferindo a previsão do tempo e temperatura para amanhã. Amanhã, sexta-feira, previsão do tempo, Karime.
Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, para amanhã a previsão é de sol com algumas nuvens. Deve chover rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista de 24 graus. A máxima não deve passar dos 29 graus. As chances de chuva são de 83%. E a umidade relativa do ar fica entre 65% e 99%. Olha, o Rio Negro subiu mais 4 centímetros de ontem para hoje, elevando agora a marca no Porto de Manaus para 21 metros e 17 centímetros acima do nível do mar. 18 horas. Denúncias de abuso e exploração sexual infantil na internet cresceram 28% em 2023, o ano passado, em todo o Brasil, Karime. Então, aqui no Amazonas não foi diferente, né, Carlão? Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado, de janeiro a agosto do ano passado, Manaus teve um aumento de 8,6% dos casos de estupros de criança e adolescentes. Bom, foram registradas 451 ocorrências. Karime, o Amazonas foi o estado do país que liderou o aumento de estupro de vulneráveis no país, com um crescimento de 37%, como explica em detalhes a repórter Nathalie Moraes. Em 2023, cresceram em 28% as denúncias de abuso e exploração sexual infantil na internet. Especialistas alertam aos pais e responsáveis para que fiquem atentos aos sinais e aos conteúdos acessados pelos menores nas mídias digitais. Os dados divulgados são da organização não governamental Safranet, que apontam um crescimento de 28% no número de denúncias de abuso e exploração sexual infantil na internet. Foram registrados 71.867 queixas no ano passado. Já no comparado com o ano de 2022, tivemos uma alta de 77,1%. 3 fatores impulsionaram esse crescimento, de acordo com a ONG brasileira, sendo elas as demissões em larga escala feitas pelas empresas de tecnologia, a comercialização de imagens de nudez e sexo por partes de adolescentes e o uso da inteligência artificial na criação desse tipo de conteúdo. A psicóloga Tayane Castro explica que a orientação dos pais e responsáveis é essencial no combate a essa prática criminosa. Os responsáveis, a escola, devem estar atentos ao que o menor acessa na internet, orientá-los a não guardar segredo, principalmente de desconhecidos, não aceitar beijo ou abraço em troca de alguma recompensa. Para as crianças, uma boa estratégia é o boneco do semáforo do toque, onde os pontos vermelhos são marcados onde não pode tocar no corpo. Então, os pais ou responsáveis devem orientar que, exceto profissional, na presença dos responsáveis, podem tocar para uma consulta médica, por exemplo, no corpo da criança. Explicar a diferença de carinho para abuso. De janeiro a agosto do ano passado, Manaus teve um aumento de 8,6% dos casos de estupro de crianças e adolescentes, de acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública aqui do estado. Foram registrados 451 ocorrências. Já o Amazonas liderou o aumento de estupro de vulnerável em todo o Brasil, apresentando um crescimento de 37%. Ainda segundo a especialista, as vítimas apresentam sinais quando estão sofrendo esse tipo de violência. A gente pode observar por meio de desenhos, de brincadeiras, a criança fica mais agressiva ou mais chorosa, tímida ou com medo excessivo. Comportamentos regressivos são comuns, como por exemplo, voltar a fazer xixi na cama, chupar os dedos, queixas constantes de dores, marcas na pele, brincadeiras de cunho sexual. Os desenhos a gente observa que são ressaltadas as partes íntimas, então devemos observar se principalmente essas mudanças vêm associadas. A Lei do Marco Civil da Internet estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet em todo o país. A regra prevê responsabilidade dos provedores de internet em relação ao conteúdo publicado em suas plataformas, exigindo a remoção rápida de conteúdo ilegal, como imagens de abuso sexual infantil. Nathalie Moraes para o 18 horas.
Você está ouvindo 18 horas. Legal, 6h44. Depois do Mercado Livre, o Ministério Público Federal do Amazonas também investiga a venda ilegal de mercúrio para garimpo na OLX, Karine. Olha, Carlão, o Ministério Público, ele considerou denúncias feitas com prints, com cópias das telas das páginas do site da OLX com os anúncios de venda de mercúrio líquido. Vamos entender mais essa história, essa denúncia agora com Diné Araújo. Mesmo sendo tão nocivo à saúde humana e ao meio ambiente, o acesso ao mercúrio pode ser feito por qualquer um, sem nenhuma restrição. Em janeiro, o Ministério Público Federal no Amazonas recomendou a retirada de anúncios de venda de mercúrio líquido do Mercado Livre, abrindo investigação sobre o caso. Agora, o Ministério Público Federal abre investigação para apurar a venda de mercúrio também no site OLX, empresa global de comércio eletrônico, presente em 45 países. A portaria tem como base capturas de tela de páginas do OLX contendo anúncios de venda de mercúrio líquido. O inquérito assinado pelo Procurador da República, Luiz Ferreira Cunha, também cita estudos que apontam contaminação por mercúrio da população indígena Yanomami no Amazonas, além da contaminação de peixes consumidos pela população em 6 estados da Amazônia. A investigação se baseia ainda na contaminação por mercúrio em 50% dos peixes nos municípios de Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira por causa do garimpo ilegal. O procurador também considerou a Convenção de Minamata, onde o Brasil se comprometeu a se engajar no combate aos males causados pelo uso indiscriminado do mercúrio. A analista de políticas públicas do WWF Brasil, Ariane Cerqueira, explica que a Convenção de Minamata ajuda os países a controlarem e reduzirem produtos como o mercúrio. Por conta da Convenção de Minamata, da qual o Brasil é signatário, uma série de procedimentos e autorizações são necessárias para usar mercúrio nessas atividades. Então, o IBAMA atualmente ele é o órgão responsável por autorizar essa importação, já que a gente não produz, e também por controlar o uso do mercúrio dentro do país, a comercialização e o destino que esse mercúrio recebe depois de entrar no país. O Ministério Público pede ao IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, informações sobre a existência de autos de infração relacionados ao comércio irregular de mercúrio líquido pela OLX. Para a analista do WWF Brasil, Ariane Cerqueira, a venda do mercúrio livremente pela internet só beneficia o garimpo ilegal. Sem dúvidas, o garimpo ilegal é um dos maiores beneficiários da entrada ilegal de mercúrio no país e dessa comercialização realizada sem qualquer tipo de controle por parte do poder público. As atividades, quando elas são desenvolvidas de maneira adequada, em conformidade ao que propõe a legislação, elas, por consequência, buscam também os canais adequados, para a obtenção dos seus insumos. O Ministério Público também solicita à Polícia Federal informações sobre a existência de inquéritos policiais relacionados ao comércio irregular de mercúrio líquido pelo site. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6h48 e a Prefeitura de Manaus e o Ministério Público não chegaram a um acordo sobre a situação do aterro sanitário de Manaus, Karine. Carlão, e diante desse impasse aí, quem vai decidir sobre essa situação é o Tribunal de Justiça do Amazonas. Vamos acompanhar como agora com André Meireles. Nem a Prefeitura de Manaus, nem o Ministério Público do Amazonas entraram em um acordo sobre o fechamento do aterro sanitário no quilômetro 19 da M010. E agora, quem vai decidir sobre a situação do aterro é o Tribunal de Justiça do Amazonas. O julgamento vai ser feito pelo desembargador João Simões, mas a data do julgamento ainda não foi acertada. Ainda em janeiro deste ano, a Justiça havia concedido um prazo de 5 dias para que a Prefeitura e o Ministério Público decidissem sobre o fechamento do aterro sanitário. Depois do prazo, o relator da ação, desembargador Simões, disse que nenhuma das partes mostraram
absolução no dia 24 de janeiro, um dia depois do TEJAN conceder o prazo. A Prefeitura de Manaus se pronunciou e alegou que estava tomando medidas para resolver a situação. Se até o julgamento houver um acordo entre o Executivo e o Ministério Público, o assunto vai poder ser examinado e submetido à Câmara para uma decisão coletiva. A vida útil do aterro de Manaus encerrou em janeiro deste ano. Em dezembro de 2023, a Prefeitura solicitou mais tempo para fechar o local e apresentou um documento onde dizia que a vida útil do aterro poderia ser até outubro deste ano. A Prefeitura informou à Justiça que não tem outra opção para despejar o lixo, pois o aterro da empresa Marquise Ambiental, no quilômetro 3 da BR-174, que seria uma opção ao município, está sofrendo diversos questionamentos judiciais e administrativos. No ano passado, a construção desse aterro na área de preservação permanente gerou protestos na Câmara Municipal de Manaus e na Assembleia Legislativa do Amazonas. Vereadores e deputados se posicionaram contra o empreendimento por representar ameaça ao meio ambiente. Um dos questionamentos foi feito no ano passado pelo vereador Lissandro Breval. Uma decisão da Justiça onde obriga Manaus a encerrar o atual aterro sanitário. Paralelo a isso, nós temos um crime ambiental que está acontecendo em Manaus com a empresa Marquise, a empresa que insiste desde 2014 em implantar um aterro sanitário onde tem várias nascentes, inclusive o do Igarapé do Leão, que é o maior afluente do nosso Tarumã. Esse crime já ocorre, existe uma movimentação de terra enorme, invasão de terra, assumido pela própria Justiça, um processo federal que existe. Em dezembro, a Prefeitura pediu mais tempo para fechar o aterro sanitário da capital e quis prorrogar a vida útil do aterro até outubro deste ano. Um novo relatório assinado pelo IPAAM, Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, foi apresentado e indica que, ainda que não haja expansão do aterro sanitário, a vida útil do local pode ser prorrogada até outubro deste ano. André Meirelles para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Economia. Conferindo os indicadores econômicos de hoje, o dólar fechou em queda de 0,07%, cotado aos R$ 4,96. O euro fechou em alta de 0,31% aos R$ 5,35. E o Ibovespa fechou em alta de 0,59% aos 127.773 pontos. O mercado brasileiro amanheceu mais positivo nesta quinta-feira, acompanhando o bom humor, digamos assim, dos Estados Unidos. Ontem, os mercados da maior economia do mundo subiram apoiados pelas empresas de tecnologia, sobretudo as ligadas à inteligência artificial, refletindo o otimismo no setor. Mix. Olha, os candidatos ao concurso público nacional unificado que ainda não pagaram a taxa de inscrição têm até sexta-feira, amanhã, dia 16, para quitarem a guia de recolhimento da União, Karine. Exato, pagamento no valor de R$ 90 para os cargos de nível superior e R$ 60 para os de nível médio podem ser feitos em banco ou pelo Pix, com o uso do QR Code. Bom, o Enem dos concursos, como já é chamado, teve o total de 2,65 milhões de candidatos cadastrados. 6h53, boa noite. 18 Horas. Vamos falar sobre os assuntos dos bastidores da política amazonense com Cíntia Blink, que já está aqui ao meu lado. Cíntia, parece que o deputado federal Mandel vai entrar mesmo na disputa para a Prefeitura de Manaus, assunto que estamos falando já desde o ano passado, né? Entra, não entra, sai, entra, não vai, sai, quem é levando. candidato, quem não é, pré-candidato, não é pré-candidato. Então, ele vai oficializar aí essa pré-candidatura? Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Então, Plínio contou pra gente, né? O senador Plínio Valério acabou contando aí. Eu já falei que não pode confiar segredo pra um amigo homem. Se falasse com uma mulher, ela não teria contado. Boa. não pra não deu pra defender aí, né, Carlão? Não deu. E aí, o que acontece? Ele falou em uma entrevista numa rádio que Amon viria sim. A gente viu Amon fazendo aquele vídeo dizendo que ele não seria candidato, mas depois a gente soube aí que o pano de fundo disso foi aquela denúncia que ele fez, que isso podia tê-lo assustado. Plínio também trouxe essa história, né? Mas o fato é que ele vai sim
ser pré-candidato pelo Cidadania e PSDB, que são aí uma federação, e já tem data para lançar a pré-candidatura dele, 23 de fevereiro. Não vai ser um anúncio por meio de uma coletiva como é o normal, como é a tradição e até como foi dito pelo Plínio, né, que seria feita uma coletiva, mas o que a equipe escolheu foi fazer um circuito de programação em bairros de todas as zonas de Manaus, incluindo a zona rural. A gente não tem nenhuma informação sobre vice, se já vai ser apresentado com vice. Aparentemente, não existe esse nome mesmo, por isso que a gente não sabe, esse nome ainda está sendo estudado. Enquanto isso, o pessoal do PL, que estava, né, super dizendo que seria Alberto Neto e Coronel Menezes, já eles sim apertaram um freio que a gente estava esperando mais do Amon do que do PL. O PL estava super à frente aí, falando já que seria a dupla e tudo mais, mas vai passar fevereiro sem lançamento aí de pré-candidatura de ninguém do PL, e sim do deputado Amon Mandel. É surpresa essa, hein? Essa foi surpreendente mesmo. É isso, vou continuar acompanhando para trazer mais informação para você. Obrigada, Cíntia Blink, pelas informações. Até amanhã. 6h55, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Esporte. Legal, o Cid Soares já na área, giro esportivo. Tem destaque hoje aí, Cid Soares? Sempre tem, né? Sempre tem um... Boa noite, Carinho. Boa noite, Carlão. Boa noite. Boa noite a você que nos acompanha aqui no 18 horas. Olha, o Amazonas enfrenta o Nacional amanhã. Isso já não é novidade pra ninguém, né? 8 da noite, Arena da Amazônia, pela semifinal do primeiro turno do Campeonato Amazonense 2024. Nosso Barezão. Sem folga no período do Carnaval, o elenco do Onça Pintada vem treinando desde a última segunda-feira e agora à tarde retomou a preparação no centro de treinamento lá no 3B para a partida de amanhã. Portanto, vai ser realmente bem concorrido esse negócio. Algumas rodadas afastados aí após machucados, né? Os volantes Jorge Jimenez, Guilherme Mantuan e o meia Eduardo Teixeira estarão disponíveis para o treinador Luizinho Vieira. Portanto, temos que aguardar, né? Esse negócio vai ser bom demais. Olha, a Federação Amazonense de Futebol, a FAF, alterou o horário da partida entre Parintins e São Raimundo pela semifinal do estadual. O jogo estava marcado para as 17 horas no Chicão, lá em Rio Preto da Eva, mas com a mudança o jogo passa para as 8 da noite, vai ser no mesmo horário daqui quase. A alteração acontece a pedido aí do Parintins, que é o clube mandante, que tem uma maior expectativa de público com a partida no período noturno. E olha, tensão no Manaus, visto a olho nu pelo novo técnico Renatinho Potiguar, que já foi apresentado para o time, né? E agora inicia os treinamentos para o segundo turno do Campeonato Amazonense, que inicia no dia 3 de março para o Gavião. Na chegada, o treinador disse que percebeu o elenco aí meio que incomodado após a eliminação no primeiro turno, que era de se esperar, claro, né? E o Renatinho terá, portanto, 17 dias para conhecer o elenco, tentar implantar seu esquema de jogo e mudar esse incômodo no olhar dos atletas. E uma notícia que hoje não caiu muito bem em algumas partes. Olha, o Mbappé cumpriu uma promessa ao presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, né, de que o dirigente seria o primeiro a saber se ficaria no clube ou não. Mbappé, de acordo com os jornais L'Equipe e Le Parisien, a reunião rolou na última terça-feira no centro de treinamento em Poissy e o jogador de 25 anos pediu para que o mandatário não fizesse uma contraproposta, ou seja, Mbappé está de decisão tomada e vai deixar o PSG. É o que nós tínhamos para hoje, meninos. Valeu, Cid Soares, obrigada pelas informações. Hasta amanhã. Valeu, Cid, 6h58, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Carla, um assunto que a gente já tem tratado aqui a respeito da retirada dos flutuantes lá no Tarumã Sul. Seguinte, novo capítulo, o Ministério Público do Amazonas quer que a Prefeitura de Manaus pague multa de 15 milhões de reais por não ter retirado os flutuantes do Tarumã Sul no prazo estipulado, porque o prazo para a remoção terminou em dezembro do ano passado. Então, problemas. Exatamente, vamos lá, e tem mais, além dessa multa de 15 milhões, o Ministério Público também pediu que a Justiça mande à Prefeitura
deveria retirar efetivamente, ou seja, de verdade, de fato, os flutuantes dentro no prazo de 15 dias. Caso não faça isso, o Ministério Público quer que o município pague uma multa de R$1 milhão. Complicada a situação. 6h59, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O Amazonas, após meses, voltou a registrar morte em consequência da Covid-19. De acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde do Estado, houve uma morte em janeiro. O caso foi constatado por critério clínico de imagem clínico-epidemiológico e laboratorial. As autoridades não informaram no boletim se a pessoa que morreu havia sido ou não vacinada. De qualquer forma, o fato aponta para a necessidade de todos manterem a vacinação em dia. Foi a vacina responsável pelo fim da pandemia e é só ela que pode ajudar as pessoas a combaterem a doença e evitar os casos mais graves que podem levar à morte. Portanto, quem não se vacinou ainda ou tem doses pendentes deve procurar os postos de saúde para se vacinar e evitar aí o pior. 18 horas. 7 em ponto, Karime. Boa noite. Um beijo, gente. Até amanhã. Amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.